Opa, aí galera, beleza? Galera, esses dias eu tinha lançado um vídeo sobre o quanto que a juventude tem sido desperdiçada cada vez mais. Mas, mediante vários casos absurdos, mediante questões que na qual, vamos ser sinceros, me deixam triste quando vejo um jovem desse tipo. Mas eu acabei, ao acaso, encontrando uma série que já assistia há muitos anos, na época que passava na SBT, que era Super Choque. É um anime, digo nem um anime, é uma animação norte-americana muito boa que abordou vários temas, não só da questão racial, mas também da questão das questões sociais muito importantes para a juventude, principalmente para os adolescentes, para pessoas que na qual relatou realidades norte-americanas que são muito menosprezadas, principalmente do contexto das armas, do contexto do bullying, do contexto social que a gente vê, inclusive também de outras questões psicológicas que o jovem passa, que o adolescente passa, mediante pressões de sociedade, mediante a bullying, a perseguições, a diferenças, medos, questões que na qual a gente sabe são muito difíceis de lidar, até mesmo com pessoas que na qual viveram e vivem a marginalidade, vivem a miséria, né, no ponto mais ápice, onde você não tem nem lar nem nada. Então, é uma das séries que mais, vamos ser sinceros, conversa com o público jovem. Trouxe alertas. E um caso, me lembrou o caso Jimmy, na qual ele foi intitulado como o antagonista, mas na verdade não é bem um antagonista. Ele é uma vítima de um bullying. E quando você coloca o jovem, no caso esse menino, como vilão, você está esquecendo de um detalhe muito básico. Por que ele se tornou um vilão? Por que ele passou por isso? Por isso que a gente fala que existe uma coisa chamada justiça restaurativa. É quando você vai fazer uma investigação e você pega o fato. Infelizmente, a pessoa que faz o bullying, que no caso era um jovem, super popular, mas que agia de forma infantil e pior, tola, cometeu atos na qual não eram aceitáveis. Vamos dizer, brincadeira tem limite. Mas quando você ultrapassa o limite, e esse limite o faz de criar um trauma, faz seu aluno, seu colega, criar um trauma, e principalmente nos Estados Unidos, que tem mais facilidade de acesso a armas, e que na qual as armas lá são usadas com intenções de defesa. Não é como aqui, que aqui é diferente. Mas que a gente pode sim chegar a esse extremo e já vi acontecer. Já vi coisas horríveis em reportagens. Mas olha só o que acontece. Você viu por causa de consequências, por causa de atitudes irresponsáveis. Você pode gerar uma tragédia. Nesse caso foi quase uma tragédia. O menino entrou armado, só para resumir o contexto. O episódio ele retrata a história de um menino que sofria bullying, que é o Jimmy, e o responsável pelos bullying fazia de tudo. Quebrou o computador, o assustou, o atormentou tanto numa noite de Halloween que até ele fez chorar e se afastado da escola por muito tempo. Se afastou e dentro do próprio notebook dele, ele escreveu mensagens, escreveu como que ele estava planejando armar alguma coisa, estava querendo fazer alguma coisa. E aí, ele sabia que o pai dele tinha uma arma. E veja só. Tempos depois, ele voltou para a escola, já armado. Com uma atitude meio estranha, uma atitude suspeita. Ninguém gostava. E aí, você vê o que aconteceu, né? Jimmy apontou a arma para aquele que fez o bullying. É claro que ele se assustou, ficou, digamos assim, destemperado. Todo mundo ficou em volta também ficou em choque. E os melhores amigos daquele que fez o bullying e que também participou com os bullyings, após um dos protagonistas, o Rich, se eu não me engano, alertar
tentando acalmar, deixando claro para ele, por favor, não faça isso. Não estrague sua vida dessa forma. Deixando bem um alerta. Porque ele já estragou a partir do momento que ele pegou a arma e fez essa escolha. E trazer para a escola, que é lá nos Estados Unidos que acontece. Se você cometer um item desses, de você cometer um ato desses, você já automaticamente você vai responder por crime de porte de arma. E sim, lá nos Estados Unidos, o menor ele pode responder como maior. E o mais grave, ele pode sim ser preso e condenado a passar anos e anos ou no reformatório ou anos e anos na cadeia. É triste, mas é um fato. Já vi muitos casos de menores que passaram por isso. Mas voltando ao assunto. Um infeliz, um coitado, Jimmy, fala coitado mesmo. Estava com a arma em punho. Os amigos daquele que fez bullying o agarraram e o coitado disparou a arma, mesmo sem intenção. A sorte é que a bala perdida que estava foi justamente atingiu a perna do protagonista Rich. Enquanto o Super Choque, o Virgil, foi até a escola para tentar impedir, não conseguiu chegar a tempo, acionou a ambulância, acionou a emergência e vide o que aconteceu. Você vê que essa história foi contada em flashback, mas essa história foi muito bem escrita e muito bem produzida para deixar claro o que acontece nas consequências. Jimmy acabou sendo expulso e enviado para o reformatório, tendo que passar tratamento psiquiátrico e psicológico mediante o que aconteceu. E mais que ele saiu confuso, com raiva e ainda por cima envergonhado pelo que aconteceu, pelo ato hediondo que ele fez. E arrependido. Dá pra ver, também, de certa forma, uma atitude mais não só de arrependimento, pior. De raiva, de tempero ali, não. Ele se praticamente destruiu. Ele percebeu o mal que ele fez. Só que esse mal é menor, digo, não é menor, é na verdade uma consequência das atitudes irresponsáveis daquele que fez o bullying, que levou a menor das punições. Foi suspenso e, para piorar, também teve que ir prestar serviço comunitário, junto com seus colegas. Moral da história: se você traz uma arma lá nos Estados Unidos, você pode ser preso, expulso e ainda por cima você pode sofrer sérias consequências. Nós vimos casos de massacres gravíssimos. Aqui em São Paulo a mesma coisa. Aqui no Brasil a mesma coisa, só que pior. Um menino acabou morto e até mesmo ele pode se matar. Acaba morto e podendo acabar se matando. Matou milhares de pessoas, fez o que não para fazer e tudo mais. E lá nos Estados Unidos já teve casos piores, muito piores, em que não o porte de armas tem suas legalidades, mas assim, a questão não é só as armas, é muito mais que isso. Que a gente fala que bala não difere amigo de inimigo. O pior de tudo não é essa questão da bala. O pior de tudo é as consequências que isso acontece quando você ultrapassa o limite do que seria o razoável. Se você faz bullying, cuidado. Lembre-se o seguinte, jovem que faz isso. Um dia, você sofrerá as consequências. E aquele que está sendo alvo disso pode cometer esse tipo de atitude. E que não ocorra as consequências pesadas vão sofrer para ele. Não estou defendendo ninguém. Mas estou fazendo uma espécie de exposição dos fatos. Então, deixa bem claro. Se alguma criança, se alguém em plena escola porta alguma coisa, uma arma, alguma coisa perigosa, imediatamente se afasta, chama a polícia, chama os responsáveis da instituição e imediatamente toma as devidas providências para impedir o massacre. Quando é assim, se afasta o mais rápido possível, se esconda o que aconteceu. Eu falo porque nós tivemos massacre aqui.
Nós tivemos um massacre, salvo engano, em Suzano. Foi terrível. Nós tivemos uma morte terrível na Vila Sônia, na qual uma professora foi alvo disso, Elizabeth Neireiro, teve a vida ceifada por um jovem, e que teve uma situação muito grave. Enfim, essas pessoas, por N razões, seja por bullying, seja por não concordar com o professor, não tem direito, a partir do momento que você comete o ato, essa pessoa comete o ato de partir para violência armada, para partir para ignorância, partir para qualquer tipo de violência, ela perdeu a razão e perdeu todo o direito. Você pode sentir raiva no final, você pode sentir ódio, pode sentir o que for, mas lembre-se, eu falo isso para os jovens, cuidado com o que vocês fazem. Se você faz bullying ou quem faz esse tipo de coisa, por reação ou não só por reação, principalmente por ultrapassar os limites de pegar uma arma, de portar uma arma. Cuidado. Só falo isso. Cuidado. Porque se faz isso com essas intenções, pense muito bem. Porque as consequências são drásticas e são dramáticas. Até trágicas. Demais. Não arruine sua vida por algo bobo. Não arruine sua vida por nada. Em vez de quem faz por intenções de notas, sei lá, pense bem, melhore sua atitude, mude sua postura, mas age mais. Aquele faz isso, pense no que você está fazendo. Ao invés de pegar uma arma, não. Se afasta, toma providências, denuncie, começa a age como pessoa normal. E os pais, observem o comportamento do filho, prestem mais atenção no comportamento do filho e o ajudam. Fala com os diretores, fala com os responsáveis, conversa sobre a situação e deixa claro, ao invés de só simplesmente reagir por violência e partir para esse lado. Isso não vai trazer nada, não vai resolver problema nenhum. E aqueles que fazem bullying, pensem muito bem nas consequências. Não só na sua vida, mas na vida do próximo. Porque, como diz, o mundo dá voltas. E o mundo, ele não dá voltas, ele capota. Pense muito bem. Porque você pode se tornar uma pessoa mais odiada e mais inútil de todas. Porém, quando é o outro lado, que é aquele que fez bullying, ser mais sucedido que você, pense muito bem o que você está fazendo. Pense muito bem. As consequências virão na sua vida. Tá bom? Esse fica um recado, porque é uma coisa que na qual eu passei por muitas coisas, eu passei por bullying, me identifico com esse menino, porém, eu jamais tive a coragem, a ousadia de pegar uma arma ou pegar alguma coisa e fazer tal ato. Jamais. A gente passa por muita coisa, até chega a pensar em fazer besteira, mas segura firme, se acalma, respira fundo. Eu contava muito para os diretores, eu contava muito mesmo quem apontava. Eu procurava não. Até falar, eu cheguei a conversar com minha família, mas muito pouco. Mas eu falava mais com os diretores, eu falava mais com os responsáveis, porque afinal de contas eu tinha noção em plena do que acontecia. E eu sei muito bem como que é. E eu procurava seguir em frente. E sair de lá. Sair de onde estava sem prejudicar mais, sem ter mais problema. De boa. Eu sei que é difícil, mas é verdade. É melhor isso do que chegar a extremismos. Porque atitudes extremas, quem pensa de forma extrema, ou parte para esse lado mais radical, mais irresponsável, vão ter consequências que vão estragar a sua vida pelo resto da vida. Então pense muito bem. Pense bem antes de agir e fazer uma atitude que possa ser trágica. Tá bom? Fica aqui meu recado e meu alerta. As pessoas em geral, para que não cometam esse tipo de coisa.
porque haverá consequências. E as consequências são terríveis.